Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Primeiro webinar oficial especialíssimo para clientes Fortix. Estou aqui com Edson Figueira. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Huguito. Beleza. E Gerlânio Lopes. Boa tarde, Gerlânio. Já estou aqui já há muito tempo, né, com você, Hugo? Você acabou de furar o negócio. Para quem está vendo gravado, não sabe que a gente está aqui batendo papo faz uma cara, entendeu? Você acabou de furar, não é de boa, bicho. Mas sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Realmente, nós estávamos aguardando há muito tempo essa oportunidade de falar estritamente com os clientes Fortix SChat, Fortix PBX, Fortix Analyzer, sobre um tema que é tão importante. A gente sabe dessa aplicabilidade, vem falando sobre a aplicabilidade da inteligência artificial há um bom tempo. Então, para a gente é um grande prazer, uma grande honra ter vocês aqui presentes nessa sala hoje, acompanhando a gente nessa transmissão. Sem mais delongas, aqui está faltando um minutinho para o tempo oficial, eu já vou começar os recados, porque eu acho importante a gente não só dar alguns recados, mas deixar esse tempo disponível, o maior tempo disponível possível para os nossos amigos realizarem a apresentação. Todo mundo vendo aí a apresentação já? Tudo certinho? Sim, ok para mim aqui. Beleza, então Fortix, olha só, menos de 10 minutos aqui eu passo alguns recados bacanas para vocês, super rápido sobre algumas coisas que têm acontecido, que a gente tem feito. Primeiro o seguinte, conveniência no atendimento, tema da tarde de hoje, essa conveniência com a inteligência artificial, que será tema de diversas outras coisas. Para vocês que são clientes da Fortix, estamos ali na pontinha ali de livro, vou falar daqui a pouco também, que todos nós aqui escrevendo livro sobre esse assunto. Então, conveniência no atendimento é o tema da tarde de hoje. Temos aí Edson Figueira, nosso CEO, a mente criativa, intelectual e inspiradora para a extrema parte das funcionalidades e dos grandes recursos que vocês veem nas nossas ferramentas. Gerlânio Lopes, que está ali. O Gerlânio é um grande barato olhar para ele, porque ele conecta com suporte, conecta com vendas, conecta com marketing, conecta com tudo, e é um camarada que tem uma especialização nos produtos Fortix e principalmente na aplicação desses produtos no dia a dia, muito bacana. Não seria diferente trazer esses dois grandes camaradas para fazer essa palestra para a gente nessa tarde de hoje, né? Então, olha só. Por que a gente fez isso, né? A gente sabe que esse momento pelo qual a gente está passando durante esse ano de 2020 tem exigido muita aproximação e engajamento entre os nossos clientes, com os nossos clientes. Diversos trabalhos de produto, diversos trabalhos de suporte têm movimentado muito a Fortix no sentido de conectar cada vez mais as nossas soluções ao dia a dia dos nossos clientes, né? E essa é uma ocupação. Antes de ser uma preocupação, é uma ocupação muito forte da empresa. Então, para a gente é muito importante estar nesse momento aqui falando sobre esses recursos de inteligência artificial, porque a gente sabe que esses recursos avançados da ferramenta ajudam a sua empresa a entregar vendas, a entregar atendimento, a entregar comunicação online automatizada com os seus clientes, com cada vez mais resultados, com cada vez mais assertividade. Então, muito do que a gente vai falar hoje está relacionado a isso, essa ocupação da Fortix em trazer essas informações tão importantes para que elas sejam efetivamente aplicadas no dia a dia da sua empresa, certo? Muitos desses conceitos que a gente fala aqui nas apresentações estão no blog da Fortix. Então, você que é cliente Fortix e ainda não acessou o nosso blog, já são quase 40 artigos colocados lá sobre consumidor 4.0, sobre transformação digital, sobre atendimento, sobre vendas, sobre diversos assuntos que permeiam a utilização das nossas ferramentas. Quando você olha para o nosso blog, lógico que em dados momentos a gente fala ali sobre uma aplicação ou outra, mas principalmente é um blog feito para entregar conteúdo, entregar conhecimento para o mercado. E principalmente para você que é cliente Fortix, que é cliente das nossas ferramentas. Então, sugiro realmente dar uma olhada lá no nosso blog e consumir as informações que estão lá. Tem artigo meu, tem artigo do Edson, tem artigo da galera toda lá dentro. Certificado, sim, então essa apresentação de hoje, ao final dela nós vamos mostrar ali link e QR Code para você poder acessar o certificado, gerar o seu certificado de participação e ter mais essa chancela Fortix aí de conhecimento validado entregue para você. Então, fiquem com a gente até o final, lá no finalzinho a gente vai colocar para vocês os links direitinho para emissão de certificado. Ao final também sortearemos um Echo Dot Smart Speaker com Alexa. Lógico, se a gente Opa, eu estou concorrendo também?
Ah, cara, é marmelada. Nem brinca com essa história. Outro dia, vou abrir aqui um parênteses. Tinha um Hugo na audiência. E aí, quando a gente sorteou, o Hugo ganhou. E para eu falar que não era eu. Então, o pessoal, marmelada, marmelada. Não, não era eu, gente. Eu falo isso até hoje. Então, vamos Eu já tenho o DOT. Você já tem? Aí, olha só. E aí, de 0 a 10, qual a nota, Edson? Vicia. É isso que eu tenho para dizer, vicia. Depois, inteligência artificial é isso daí, vicia a gente. É isso aí, então. A conveniência, ela toma conta. Quando você vê, você não vive sem. Boa, então assim, é inevitável numa palestra como essa sortear um item de tecnologia, de inteligência artificial. Então, lá no sorteio a gente vai sortear um EcoDot e vamos sortear mais 4 livros do Arthur Igreja, Conveniência é o nome do negócio, que é um livro, é um conceito que tem permeado na Fortix e entre os nossos clientes também. A gente achou por direito, mais uma vez, presentear alguns dos presentes aqui com esse livro no sorteio. Então, você participa de um quiz ao final, participou do quiz, aí você está participando também do sorteio, ok? Vamos lá. 211 dias em home office. Mais sincero agradecimento aos mais de 100 colaboradores da Fortix, que têm trabalhado dos seus lares, entregando tanta qualidade, entregando tanto serviço, desenvolvendo tanto e atendendo tantos nossos clientes. Então, nossos mais sinceros agradecimentos a todo esse time que tem se esforçado em tanto dentro das suas casas a garantir a manutenção desse negócio e principalmente a manutenção dessa qualidade de atendimento dos clientes. A gente sabe o quanto as nossas plataformas impactam o dia a dia dos clientes e saber que esse time está aí tão empenhado há mais de 200 dias de dentro de casa, trabalhar para a gente é muito satisfatório, é muito bacana. Então, nosso abraço a todos, aos mais de 100 colaboradores da Fortix que nos acompanham nessa missão. Que mais? Olha só, já está, é bem engraçado falar assim, estamos com saudade dos eventos presenciais? É claro que estamos com saudade dos eventos presenciais. Possivelmente você que é nosso cliente, talvez tenha conhecido ou tenha comprado as nossas soluções dentro de eventos, inclusive que a gente participa muito. Esse ano nós tínhamos uma grande programação de eventos para ser feitos e transportamos esses eventos para o ambiente online. Né? Então, essa aqui é a primeira palestra específica para clientes da Fortix, mas já fizemos 20 palestras online esse ano. Inclusive, daqui a pouco eu vou falar das próximas palestras que faremos também. E é lógico que, assim, para 2021, a nossa programação do Fortix on the Road, né, de participação em eventos e palestras, já está começando a ser montada e a gente volta para a estrada presencialmente a partir do ano que vem. Vamos lá. Livro. Estamos finalizando o livro, eu não vou adiantar que capa e título ainda para vocês, mas um livro sobre como gerar força no seu atendimento online a partir da automação, mas principalmente a partir da humanização. É a nossa crença, a crença da automação, ela não deixa de lado a humanização, muito pelo contrário, muito do que a gente vai falar aqui hoje também. Então, daqui a pouco teremos novidades de livro da Fortix sobre esse assunto também. Temos também aqui um grande agradecimento a ser feito aí para os nossos amigos do Google, nossos amigos da Somos Nuvem, parceiros aí que têm nos ajudado tanto a agregar conhecimento, agregar tecnologias e recursos tão importantes dentro das nossas ferramentas. Edson e Gerlane vão falar sobre alguns deles durante a tarde de hoje e dizer que muito em breve, fiquem atentos, teremos uma palestra especial de especialistas do Google, também sobre as tecnologias de Google conectadas ao Fortix SC Chat, conectadas às nossas soluções. Então, nosso agradecimento à turma da Somos Nuvem, ao Google, e assim, fiquem atentos, teremos palestras em breve. Tivemos recentemente palestras com os nossos amigos da Microsoft, que também nos ajudam demais com tecnologias, com recursos e com ambientes onde as nossas soluções performam e são entregues para os nossos clientes. No nosso abraço, a turma da Ingram Micro, a turma da Microsoft, ali, Ricardo Sena e Gustavo Pinhoca, que tiveram no palco online da Fortix alguns eventos atrás, falando sobre Modern Workplace, né, da Microsoft, ou seja, ambiente de trabalho moderno e produtividade no trabalho nesses tempos de home office. Então foi bem bacana a palestra dos dois, sugiro darem uma olhada. Então nosso abraço e nosso agradecimento à Microsoft e à Ingram Micro.
Olha só, você que é cliente deve ter acompanhado a nossa série de palestras que nós temos desenvolvido sempre às duplas, às quartas e quintas-feiras. Já são quase 11 mil inscritos, estava olhando o número ali agora. São 20 palestras feitas, milhares de inscritos, milhares de certificados, centenas de livros e brindes sorteados, e mais que isso, uma comunidade que só cresce, bebendo nessa fonte proporcionada, patrocinada pela Fortix, sobre a modernidade, sobre transformação digital, sobre como executivos e empresários devem se comportar nesse ambiente de transformação no qual nós estamos vivendo. E aí já fica o convite para vocês. Na próxima quarta-feira, dia 21 de outubro, teremos Sandra Turk, com um dos temas centrais aqui para a gente. Ela vai falar sobre o WhatsApp nos negócios, sobre como aplicar o WhatsApp de forma profissional e corporativa dentro da sua empresa. Tá? Então, e aí, lógico, né? Na quarta-feira temos uma palestra com a Sandra Turk. Na quinta-feira, palestra com o Marcelo Negrão, falando de automação e integração a partir do WhatsApp. Então, assim, para você que já é cliente nosso, vale sim assistir essa palestra para ter insights, para ter para revitalizar o teu conhecimento sobre tudo que a plataforma pode fazer. Então, teremos Marcelo Negrão também no dia 22/10 às 15 horas. Talvez você conheça, talvez você não conheça, Arthur Igreja. Arthur Igreja é um grande nome do mercado, está com a gente no livro que nós vamos lançar daqui mais algumas semanas, e o conteúdo do Arthur Igreja, que ele semanalmente, às vezes 2 vezes por semana, ele ministra no mercado, é patrocinado pela Fortix. Então vai lá, siga o Arthur Igreja nas redes sociais e acompanhe as lives, acompanhe os podcasts que ele também libera. No site do Arthur tem todas as informações, para a gente é muito legal ter o Arthur Igreja perto da gente. Legal, o que começa por aqui continua nas redes sociais, então fiquem à vontade de acessar a Fortix no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, fora o nosso site, nosso blog também, com um monte de informação legal. Então assim, ó, comecei um pouquinho antes para dar tempo de terminar antes aqui, às exatamente 15 horas e 8 minutos, antes de 10 minutos. Quero mais uma vez aqui agradecer a todos que estão presentes e deixar vocês com Edson Figueira e Gerlânio Lopes para a apresentação de hoje. Eu vou ficar aqui no cantinho, conversando com vocês via chat, estou aqui à disposição e boa palestra para vocês. Obrigado, aí, Hugo. Valeu, Hugo. Valeu, obrigadão. Vamos lá, gente. Boa tarde. Eu sou o Edson Figueira, cuido das inovações da Fortix, e a minha ideia aqui é desmistificar um pouquinho a inteligência artificial dentro do nosso ambiente, né? A inteligência artificial é muito ampla, mas dentro do nosso ambiente ela já está bem consolidada, e muitas pessoas acham que precisa de um conhecimento extra para colocar a inteligência artificial para funcionar. Isso foi uma verdade durante um tempo, e a ideia aqui é mostrar de que a inteligência artificial ela virou produto, e a Fortix, como inovadora, ela tem agregado várias features de inteligência artificial no seu produto para que leve para os seus clientes conveniência nesse atendimento. Vamos lá, Mr. Gerlânio. Passando aqui. Primeira coisa que a gente precisa tirar de mente é de que a inteligência artificial é algo novo, né? De que a gente está trabalhando com algo que é muito novo. Se a gente der uma olhada bem rápida nesse slide, nessa timeline, ela até começa um pouquinho antes de 1950, lá para 1920 já se falava, não se usava o termo inteligência artificial, mas a ideia ela era a mesma coisa. É algo muito antigo, né? Em 1950, na verdade em 46, teve a primeira inteligência artificial, que foi feita pelo Alan Turing, mas mais para frente, em 1950, ele pegou e criou o teste de Turing, que é uma maneira de você testar um computador para ver se ele representa, de fato, um humano. O teste de Turing, a ideia dele, ele só foi comprovado, se eu não me engano, lá para mais ou menos 2014, se eu não me engano. Inclusive teve um filme, não foi, Edson? Bem bacana falando sobre isso, né?
Teve, que é a máquina da imitação, né? A Exatamente. máquina da imitação, na verdade, ela fala de 1946 ou 43, se eu não estou enganado, que era uma máquina totalmente mecânica, com pensamentos artificiais, para decifrar um código dos alemães, né? Exatamente. Ali ainda não se falava em inteligência artificial, mas foi ali que foi pensado já algumas coisas. Em 1950, ele converteu isso numa tese e ele chama de Turing Test, que é, se você conseguir passar pelo Turing Test, significa que é uma inteligência artificial bem implantada. Basicamente se um humano falando com um bot e não saber que hora que é o bot que está falando, que hora que é um humano, se ele se perder nisso, significa que é uma inteligência artificial. Mas aqui é mais para dar um overview de que isso não é novo, na verdade isso é muito antigo, né? E o mais interessante que em 1964 a gente já tinha o primeiro chatbot, né? A primeira ideia de chatbot já nasceu em 64, mas ainda muito embrionário, muito a nível de teste. E olha que engraçado, de 66 a 97 a gente teve um buraco aí na inteligência artificial. Esse buraco, na verdade, não é que não existiu, não se falava inteligência artificial. Existiu na verdade, um desapego da inteligência artificial por faltar equipamento, por faltar dados suficientes para colocar em prática aquilo que eles pensaram lá em 1940. Olha que engraçado. Existia-se os algoritmos, boa parte dos algoritmos lá em 1940, 1950, mas para colocar os algoritmos para funcionar faltava conteúdo. Ou tinha pouco conteúdo, que é uma realidade, ou A tecnologia também era a tecnologia fraca, não né? permitia. Exatamente. Somente lá em 97, 30 anos depois, a IBM lançou o Deep Blue, que é um computador que conseguiu vencer um campeonato de xadrez. Então a gente ficou aí com esse buraco enorme, né? Não que não aconteceu nada nesse meio tempo, muito pelo contrário, surgiram vários algoritmos nesse meio tempo, mas como mercado, essas coisas, não acontecia mais nada. Aí pulando lá para 2011, é onde a gente teve o primeiro contato assim massificado com inteligência artificial, que foi o lançamento da Siri, da Apple, né? Onde a gente pode, né, até hoje, né, conversar com ela, fazer perguntas e ter respostas, que é a aproximação mais globalizada que a gente teve da inteligência artificial. E dessa data para cá só cresceu. Por quê? Os dados são cada dia mais acessíveis, os computadores são cada dia mais potentes, e isso se tornou uma realidade, né? Em 2011, a IBM com o Watson conseguiu vencer aquele show do milhão, que também foi um grande avanço para a inteligência artificial. Em 2014, o Eugene foi um bot que conseguiu vencer lá o teste de Turing. Olha que maluco, né, gente? Em 1950 foi feito o teste, ele foi vencido em 2014. Para vocês terem uma ideia de como o Alan Turing pensava para frente, né? E em 2014 foi o lançamento do Alexa. Aliás, a gente vai estar sorteando um Alexa aí, um Dot, né? Que também é um sucesso. Nos Estados Unidos ele já é um sucesso há um bom tempo. Aqui no Brasil ele foi lançado, acho que em 2017, se eu não estou enganado, na língua portuguesa, né? Alguns déficits, né, de alguns equipamentos foram por conta da língua, né, que não chegaram aqui mais cedo por conta do idioma, né? Exatamente. Nosso idioma é um idioma pouco falado se comparado com o mundo. Ele demorou para ser transformado em inteligência artificial de maneira boa, né? De maneira que dê para que seja usual, não seja muito robotizado, que não tenha muito erro. Mas aí desde 2014 para cá a gente tem usado diariamente. Aliás, vou dar outros exemplos aqui que vocês vão ver que a gente usa a inteligência artificial há um bom tempo. Mas aqui é só um panorama, só uma timeline para vocês terem ideia de como o assunto é mais antigo do que a gente imagina. Muita gente sabe, mas tinha muita gente que não sabia disso ainda. Por favor, avança o... Vamos lá.
Bom, e o que é considerado inteligência artificial? Inteligência artificial é considerado quando o computador ele replica ou executa alguma ação que deveria ser feita por humano. É quando ele repete ou reproduz trabalhos humanos, seja ela dentro da robótica, seja ela dentro da parte conversacional, da automação, né? Não necessariamente na robótica. E quando ele decide alguma ação que foi baseada em exemplo humano. Tá? A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas inteligência artificial, resumidamente, é isso. Dentro da inteligência artificial, a gente tem algumas áreas, né? Alguns grupos. É normal a gente falar, às vezes, inteligência artificial, machine learning, deep learning, o que é cada um desses, aonde as coisas se conectam. Quando eu estou falando, reconhecendo uma imagem, é inteligência artificial, é deep learning ou machine learning? Quando eu tenho uma transcrição de áudio para texto, é machine learning, deep learning ou é inteligência artificial? Na verdade, tudo é inteligência artificial. Inteligência artificial é o conceito que se dá para uma repetição ou um trabalho de uma máquina representando o humano. Machine learning é uma das áreas de inteligência artificial. É um conjunto de algoritmos, é um conjunto de estudo que faz predições, classificações para gerar inteligência artificial. Assim como o Deep Learning também é. E por que a gente vê um dentro do outro aqui? Inteligência artificial é o tudo, Machine Learning é um grupo de algoritmos, é uma técnica, e Deep Learning é uma técnica nova que depende de Machine Learning para alcançar ela também. Então, na verdade, tudo é inteligência artificial. E a gente consegue distinguir o que é Machine Learning e o que é Deep Learning? Bom, primeiro que a gente não precisa distinguir isso se a gente não for estudar. Tá? Pouco importa. Falou inteligência artificial, você pode abstrair se é Machine Learning, se é Deep Learning. Mas para os que gostam de entender, Machine Learning ela veio para resolver problemas mais simples, ou os primeiros problemas a serem resolvidos, como, por exemplo, uma previsão do tempo. Ela pode ser resolvida com Machine Learning. Uma previsão da bolsa para daqui 2 meses. Ela é um Machine Learning, é um algoritmo matemático mais simples se comparado com Deep Learning, tá, gente? Não que seja simples. E Deep Learning, ela é algo mais novo para resolver problemas mais complexos, como visão computacional, por exemplo, carros autônomos, ele precisa de visão computacional, ele precisa saber ler uma placa em tempo quase que real, né? Senão ele bate o carro, detectar imagens de diagnóstico médico, se usa Deep Learning, então se usa algoritmos mais complexos. Mas precisamos saber disso? Se não for estudar, apenas para aprendizado, tá? Então, quando a gente fala em inteligência artificial, ou quando você vê um título, foi feito em Machine Learning, foi Deep Learning, é inteligência artificial para a gente. Beleza? E ainda nas áreas da inteligência artificial, né, a gente tem algumas sub-áreas, como linguagem, visão, classificação, predição. Dentro da inteligência artificial em linguagem, a gente tem transcrição, processamento de linguagem natural, a gente vai falar muito, e é um dos temas que o Gerlane vai bater aqui dentro do nosso bate-papo. Tradução, né? Tradução de textos. Dentro da visão, a gente tem reconhecimento de imagem, tagueamento. Reconhecimento é quando a gente manda uma imagem, ele reconhece o conteúdo ou parte dele. Tagueamento é mais utilizado para vídeo. Imagina que você tem um vídeo e ao invés de você ter que ver o vídeo e escrever tudo que contempla aquele vídeo, apareceu uma pessoa com gravata, eles estão falando de política, eles estão tratando de marcas. A visão computacional permite taguear esses vídeos. Ela entende o conteúdo, né? Na verdade isso é feito a frame, ela lê esse conteúdo e vai gerando tag para você utilizar isso para uma curadoria posterior, como, por exemplo, eu preciso ver todos os vídeos que tem pessoas falando de marca de refrigerante. Ao invés de você ter que ver o vídeo e descobrir qual vídeo tem marca de refrigerante, você usa uma inteligência artificial
voltada à visão computacional, que faz esse tagueamento e a seleção para você. Classificação de dados e imagem. Na verdade, imagem e dados é a mesma coisa, mas para simplificar, vamos pensar em classificação de e-mail, vamos chamar isso de dados, e classificação de imagem. Então, a gente usa muito isso em classificação. E predição, eu sempre digo que predição é quando você consegue quantificar. Eu quero saber quanto vai custar, eu quero prever uma data, eu quero quantificar um possível atendimento no suporte. Então, a inteligência artificial, ela engloba, assim, não só isso, tá? Mas dentro do que a gente está proposto a fazer, tem muito a ver com a gente. Essas são algumas áreas bem importantes da gente estudar. São áreas que estão entrando no produto, no SZ, e a maior parte delas a gente vai falar aqui. E aí, dentro da inteligência artificial, a gente tem dois tipos de classificação. A gente tem o supervisionado e o não supervisionado. Edson, é importante eu saber isso? Não é extremamente importante, mas é legal ter esse conceito que lá na frente vocês vão entender um pouquinho mais. O que é um aprendizado supervisionado e o que é um aprendizado não supervisionado? O melhor exemplo de dar para um caso supervisionado é o e-mail. Imagina como funciona um anti-spam. O anti-spam, ele aprende com conteúdo que alguém supervisionou. Ele vai lá e coloca esse e-mail aqui como um spam, coloca esse e-mail aqui como um e-mail limpo. E aí o computador vai aprendendo. Como é que ele aprende? Ele aprende porque ele foi supervisionado. Eu ensinei para ele o que é bom, eu ensinei para ele o que é ruim. E assim ele começa a julgar os próximos baseado no que ele aprendeu em cima do que a gente supervisionou. Já o não supervisionado é o contrário. É quando o computador precisa descobrir alguma coisa aonde eu não ensinei ele. Vou dar um exemplo que é bem interessante. Imagina que você tem um grupo de mensagens, um grupo de conversas, um grupo de textos enorme, gigante. E você precisa classificar isso em subgrupos, como assuntos. Imagina que eu tenho lá 1 milhão de textos e eu gostaria de que os textos de política ficassem num grupo política, os textos de atendimento ficassem dentro do atendimento. Isso, a Gelana mudou aí. Os textos que falam sobre música ficassem junto com música e assim por diante. Bom, eu poderia fazer isso supervisionado? Poderia ler todos os textos e tagueando eles, né? Ah, isso daqui é um texto de política, eu vou colocar política. Isso aqui é um texto de música, eu vou colocar música. Mas imagina num conteúdo muito grande, isso é praticamente impossível, né? É complicadíssimo. Então, o aprendizado não supervisionado, ele tenta agrupar, ou melhor, ele agrupa assuntos, né, conteúdos semelhantes em quantidades N de grupos. Tá? Esse N você determina. Ah, eu tenho aqui 1000 textos, eu quero que separe em 2 grupos. Ele vai entender esse conteúdo e colocar em 2 grupos. Não, eu não quero em 2, eu quero em 10. Ele vai pôr em 10. Tá? Pode avançar, gente. E ainda assim, dentro da inteligência artificial, né, depois que a gente seleciona que tipo de aprendizado que a gente vai usar, a gente tem que selecionar os algoritmos. A gente tem algoritmo de árvore de decisão. Gente, não se apegue ainda a esses detalhes, tá? Não se preocupe, não decorem. A gente tem algoritmos de árvore de decisão, algoritmos que é o SVM, que é o Support Vector Machine, redes neurais, que é muito utilizado para detectar imagens, regressão linear, que é para fazer previsões, regressão logística também, para fazer previsões, KNN, que é também um algoritmo supervisionado, o K-means, que é um algoritmo não supervisionado, o Naive Bayes, que é muito utilizado em anti-spam, e tem mais um pouquinho. Dá uma olhada aí, Gerlânio. Tem centenas. Eu acho que a gente está chegando perto de milhares de algoritmos que existem por aí. E acho que é por isso que muita gente tem medo da inteligência artificial. Porque, olha só, a gente tem que descobrir, a gente tem que ter conteúdo, a gente tem que ter computador para processar esse conteúdo, a gente tem que saber
que tipo de aprendizado a gente vai precisar? A gente tem que selecionar os algoritmos, né? Existe um algoritmo para cada função e um algoritmo para cada tipo de problema que você quer resolver. Você pode ter mais algoritmos para fazer a mesma coisa, mas dependendo da acurácia, do resultado que você quer, você tem que escolher o algoritmo melhor. Então, inteligência artificial realmente é algo complexo, né? É assim que a gente encara quando a gente fala de inteligência artificial. Vamos avançar aí. Então, inteligência artificial, gente, é isso. É algoritmos, é cálculo, é matemática pura e é complexo mesmo. Essa é a notícia ruim que eu tenho para dar para a gente, né? Mas, na verdade, gente, existe duas fases da IA, né? Existe a fase da descoberta e existe a fase da implantação. A descoberta é o que envolve aquela timeline que eu falei no começo. A descoberta é a que envolve os diversos algoritmos. A descoberta é a que envolve as técnicas, que realmente são complexas, elas estão muito mais para cientistas, elas estão voltadas para matemáticos, e ela também, não que ela entrou numa fase de estagnação, mas ela entrou numa fase de controle, ela já está bem difundida. Existem muitos algoritmos, existem várias técnicas que já estão bem difundidas e já resolvem muitos dos problemas. Essa fase da descoberta, ela ficou basicamente com os americanos, com os ingleses, um pouquinho com os russos e com os canadenses. Basicamente, ela ficou nesse mundo. Tem algum algoritmo que é feito por outra nacionalidade? Tem, mas a grande massa ficou dentro desse meio. E a gente já saiu dessa área da descoberta. Não que não se vá descobrir mais nada, muito pelo contrário, vem evoluindo muito. Mas assim, essa fase ela passou. Agora a gente está na fase da implementação. A fase da implementação é saber o que a gente pode fazer com essa tecnologia que está aí. É aprender a usar o que eles desenvolveram. É a gente abstrair um pouco aqueles monte de técnicas, de algoritmos e começar a transformar isso em produto. E tem empresas que já se voltou a isso há um bom tempo, que é o caso do Google, a Microsoft, a IBM, entre outras, o próprio Facebook, que vem democratizando a inteligência artificial. Por que eu falo democratizar? Porque eles têm transformado aquilo que a gente viu, que é complexo, que tem muita informação, em algo acessível a qualquer um, né? É claro que depende muito do problema que a gente vai resolver, mas trazendo um pouco para o nosso lado, o lado de atendimento, o lado comercial, a gente pode dizer que foi muito democratizado. Tá? Existe muita coisa acessível que a gente precisa utilizar, que os nossos concorrentes estão utilizando, principalmente as empresas maiores, elas sabem utilizar, e a Fortix tem a função de trazer isso para os seus produtos de uma maneira fácil. Tá? Então, a ideia é a gente transformar a inteligência artificial como produto. É uma realidade hoje. Quem que nunca usou o Waze? O Waze é pura inteligência artificial. Quem que nunca usou o Google Maps? Nem todo mundo usou o Alexa, o OK Google, né? O OK Google acho que todo mundo usa. É só a gente falar um pouquinho diferente, o celular já fala com a gente, né? Então, a gente está o tempo todo tratando com inteligência artificial. E muitas vezes não se toca ou nem precisa se tocar que por trás disso tudo é uma inteligência artificial. Quem nunca utilizou um antivírus? Antivírus utiliza inteligência artificial há um bom tempo. E alguém fala que é inteligência artificial, você precisa saber como que é aqueles algoritmos? Não. E assim é no SZ-Chat. A ideia do SZ-Chat é utilizar esse conhecimento que a Fortix tem, que foi produzido pelos grandes players, dentro dos nossos produtos. Tá? Mas trazer isso de que maneira? Né? Trazer isso para a gente, mas como que a gente pode usufruir disso tudo? Criando conveniência. Né? Existem algumas conveniências que podem ser atendidas aí no nosso produto, no nosso meio, no atendimento, que é 100% inteligência artificial. Né? Vou falar um pouquinho sobre NLP, Speak to Text, análise de sentimento, tradução automática, visão computacional. Tudo isso, gente, a gente pode ser usuário.
né? Por que eu digo usuário? É para a gente usar sem saber como. A gente tem que apenas usufruir da conveniência que isso tudo traz para a gente, tá? Aí, o ponto assim que mais, a parte da inteligência artificial que mais envolve o nosso ambiente, que mais tem a ver com o nosso dia a dia, sem sombra de dúvida, e o mais lembrado, é o processamento de linguagem natural, que é o que a gente chama de NLP. O processamento de linguagem natural, ele é uma das áreas da inteligência artificial, né, a área de fala, que resolve problemas de interpretação de conversa. Diferente do que muita gente acha, ele não descobre a sua intenção ou descobre o que você está falando simplesmente porque tem uma palavra-chave lá dentro. Muito pelo contrário, a inteligência artificial, neste ponto, ela foi muito refinada. Ela trabalha com a linguística, ela trabalha com as nossas regras, com as regras do idioma, e dentro das regras do idioma, ela consegue extrair partes importantes de uma frase, e em cima dessas partes importantes, com machine learning, aqui é totalmente machine learning, ele consegue descobrir a intenção do usuário. E olha que interessante esses gráficos. Por acaso, esse gráfico foi feito com uma ferramenta de inteligência artificial, tá? Isso aí não foi desenhado na mão, não. Eu escrevi uma frase em cima: olá, sou o Edson e gostaria de conversar. Olha as ligações que ele fez. O Edson, né, ele colocou como nome próprio, já associou o Edson com eu, com sou, e assim por diante. A inteligência artificial voltada para a linguagem, que é o NLP, consegue entender isso, extrai pontos que não são importantes dentro de uma frase e potencializa os pontos importantes, para assim tentar identificar qual a sua intenção. E é por isso que a gente consegue, com meia dúzia de frases, tentar descobrir o que o cliente ou a pessoa que está interagindo com o bot possa falar, está tentando falar. Eu posso pegar pode avançar aí, Gerlando, por favor? Eu posso, por exemplo, dentro de um bot, falar: eu quero comprar uma pizza, e o bot está preparado para isso, né? Eu poderia ter uma frase de aprendizado lá, que eu quero comprar uma pizza, do jeito que está escrito, mas o cliente pode falar assim: eu quero uma pizza, você tem pizza? E assim por diante. Eu precisaria ter todos os exemplos para ensinar o robô? Não. Por quê? Porque a partir do momento que uma mensagem dessa, né, uma frase dessa chega no bot, ele tenta, em cima da inteligência artificial, descobrir a intenção da pessoa que está interagindo. Tá? Volta só mais uma aí, João, por favor. Então, quando você está tratando com um bot que está com NLP, com processamento de linguagem natural ligado, a ideia dele é tentar entender o que a pessoa está falando e converter isso em uma intenção. Ele vai ignorar tudo que está escrito depois de descobrir e vai entregar uma intenção para o robô. Olha, ele quer fazer um pedido. Eu quero comprar uma pizza, ele vai converter para fazer o pedido. Assim como você pode dar outras frases de exemplo e chegar na mesma intenção. E além da descoberta de intenções, o NLP ele também pode descobrir o que a gente chama de slots, ou o que a gente chama de... Deu um branco aí, Girlane. Entidades. Entidades. Desculpa, gente. Dentro de uma frase, você pode dizer: eu quero comprar uma pizza, né? E a pizza, ela pode ser um dos seus produtos. Você pode estar falando de pizza, você pode estar falando de refrigerante. O que é uma entidade? É uma parte da frase que contempla a ação ou a intenção. Por exemplo, se eu digo eu quero comprar alguma coisa, você tem que perguntar o que o cliente quer comprar, ok? Quando a gente fala entidade, são aquilo que a gente pode vender. Então, se um cliente pega e fala: eu quero comprar, e você precisa saber o quê, você precisa ter uma frase que identifica o que ele compra. E essa identificação chama entidade, ok? Então, se o cliente já pega e já fala que quer comprar uma pizza, eu não preciso perguntar qual que é a entidade que ele quer. Eu já descubro.
mas ainda assim, numa frase, eu preciso descobrir o sabor, por exemplo, nesse exemplo. Eu quero comprar uma pizza. Se você precisa saber qual tipo de pizza, porque você vende mais de uma, você precisa de mais uma entidade, que é o sabor. Ao mesmo tempo, se o cliente já fala, eu quero comprar uma pizza de frango, você não vai perguntar nada, porque a frase ela está completa. Então, se ela está completa, eu não preciso perguntar as entidades, eu já passo para frente o meu bot. Vocês vão entender isso bem quando o Gerlano for fazer uma demo para vocês. Tá? Então, basicamente, o NLP trabalha ali. Ele trabalha detectando as intenções da pessoa que está interagindo com o bot. Descobriu a intenção, obviamente ele precisa, se for o caso, alimentar as entidades para tomar uma ação. Aí eu tenho um exemplo aqui, dentro de um fluxo, como que isso ficaria dentro de um bot? Como que gera conveniência um bot com NLP, né? Um cliente poderia começar um assunto assim: o cachorro comeu meu boleto. Quem que ia criar um menu, algo parecido desse tipo dentro do seu bot? É difícil de pensar de como o cliente vai escrever, mas é impossível o cara mandar uma mensagem dessa? De jeito nenhum. A inteligência artificial, mais voltada para o NLP, vai descobrir que a intenção dessa pessoa que está interagindo é segunda via de boleto, né? É sozinho que ele vai fazer isso? Não, o Gerlano vai dar uns exemplos aí. Mas com algumas frases, ele vai descobrir que a intenção é emitir a segunda via de boleto. Se ele quer emitir a segunda via de boleto, eu peço os dados dele e emito o boleto. Agora, se eu não alimento, né, se eu não tenho processamento de linguagem natural, a primeira coisa que eu vou falar para ele, eu não entendo, né? Eu não sei o que você está falando, essas são as minhas opções e assim por diante. Mas olha como fica mais conveniente você, numa primeira mensagem do seu cliente, você já chegar na intenção dele. Vamos lá, Gerlânio. Aqui, a gente tem mais um exemplo, agora usando o speech to text, tá? Como que a gente gera conveniência usando inteligência artificial e speech to text? Hoje, você está no trânsito, você está fazendo outra coisa, virou normal você pegar e mandar um áudio no lugar de escrever um texto, né? E a gente tem que estar preparado, o produto tem que estar preparado para dar conveniência para quem está do outro lado. Então, dentro do SZ, junto com inteligência artificial, associado todas aquelas técnicas que a gente mostrou lá no começo, que são a base da inteligência artificial, você pode mandar um áudio, o áudio vai ser transcrito para português, transcrito para texto. Uma vez transcrito, ele pode ser submetido a um processamento de linguagem natural e vai resolver o problema. Aqui nesse caso, desejo marcar uma consulta, a pessoa mandou um áudio. O speech to text vai transcrever isso, vai passar para o processamento de linguagem natural e vai simplesmente descobrir a intenção da pessoa que está interagindo e já vai perguntar qual é a data. Olha quanta conveniência a gente leva quando a gente agrega um pouco de inteligência artificial para o nosso bot, né? Aqui mais um exemplo, transcrição. Aqui eu tenho um exemplo, parece incomum, mas muito pelo contrário, não é? Você imagina que você tem uma agência de carros ou uma concessionária de carros importados e alguma parte do seu público, do seu cliente, mal fala português. Em algum momento ele precisa fazer um agendamento de revisão do carro e entra no bot, escreve tudo em inglês. Não tem problema, tem outra parte da inteligência artificial que faz parte do produto, usando todas aquelas técnicas que a gente viu, que faz a tradução disso em tempo real. Aqui neste exemplo não está mostrando indo para a inteligência artificial, para processamento de linguagem natural, mas identificou que a pessoa está falando num determinado idioma que não é o corrente, já converteu, mandou para o consultor no idioma do consultor, o consultor escreve em português e chega para esse cliente em inglês de novo, ou no idioma que ele começou a mensagem, tudo automático.
Isso é um sonho, você quebra barreiras, né? Hoje a gente está falando de um mundo globalizado, a gente tem que quebrar essas barreiras de idioma, né? Aliás, tem que quebrar várias barreiras, mas o do idioma, para a gente que é brasileiro, é uma das barreiras grandes que a gente tem. E se a gente quer concorrer com os grandes, se você, cliente do outro lado, tem um concorrente, você tem que estar na altura deles e a inteligência artificial está aí para nos ajudar. Aqui vem outra parte bem interessante, né? Que olha como a inteligência artificial, olha o nível que ela chegou, né? A análise de sentimento é uma das áreas também da parte de idiomas, né? De fala da inteligência artificial, que consegue descobrir o sentimento dentro de uma frase, o sentimento se ele é negativo, o sentimento se ele é positivo, ou até mesmo se ele é neutro. E com a inteligência artificial, com este recurso, você pode tomar ações diferentes quando o sentimento é negativo. Imagina se você quer dar o ápice do atendimento para o seu cliente. Pô, ele falou uma frase aqui que alertou que é uma frase de cunho negativo, né? Não está correndo bem. Pô, claro que você poderia tratar isso depois num relatório, me ver somente as conversas negativas, mas você pode tomar uma ação muito mais ativa, né? Pô, tá falando com um chatbot, o cara falou alguma coisa que não está agradando, ou ele está sendo agressivo, ou ele está sendo insatisfeito nas frases dele, pô, já quero que mande para um humano, eu quero que o humano já atue direto. Ou até mesmo o tipo do atendente pode ser diferente. Normalmente é um humano que está atendendo, mas se o cliente está bravo, eu já quero que desvie para o gerente dele e assim por diante. E aí você vai trazendo automação nesse atendimento para o cliente e ele ganha, e você ganha, conveniência, né? É bem interessante isso. E aqui tem uma parte que ainda é alfa no produto, a gente acredita que isso no comecinho de novembro entra no produto definitivamente, que é a parte de reconhecimento de imagem, a visão computacional. Olha esse fluxo e olha que interessante, olha o nível de automação, de escala que você pode ganhar colocando esse tipo de inteligência artificial dentro da sua empresa. Aqui é um exemplo, eu vou narrar o exemplo, mas tenta imaginar a situação de vocês que daria para resolver, tá? O cliente manda um olá e, por acaso, aqui nesse exemplo está um menuzinho. Aqui a gente está tratando, por exemplo, um atendimento para uma marcação de exame, né? Aí veio agendamento ou resultado? O cliente colocou agendamento. O que o bot falou? Ele poderia falar assim, me mande um fax, me mande um e-mail com o pedido médico. Não, ele está mandando aqui, envia uma cópia do pedido médico. Você vai mandar uma cópia, a inteligência artificial vai ser possível, com visão computacional, extrair conteúdo deste exame, como, por exemplo, o nome do paciente, o nome do médico, CRM, sem você precisar se preocupar em redigitar isso, fazer um trabalho manual. E aí, neste exemplo aqui, ele pega, por favor, me mande o seu CEP, ou digite o seu CEP. Você manda o CEP, ele vai ver o local mais próximo, o cliente vai interagir com, beleza, esse local eu quero na data tal, e a inteligência artificial falou assim, tá bom, agora eu preciso da foto da sua carteirinha. Ao invés de eu pedir os dados para o cliente, me vê o número da carteirinha, aquele número enorme que todo mundo erra, você tem a possibilidade de erro na entrada, na digitação do paciente, ainda depois você tem um erro, uma possível possibilidade de erro na redigitação para dentro de um sistema. Não, cara, a inteligência artificial está aí, está bem difundida, está estável para você pedir a carteirinha e a inteligência artificial extrair os dados dessa carteirinha e mandar para a esteira, mandar para frente. Tá? Isso sozinho. Aqui eu dei o exemplo de um pedido médico, eu dei o exemplo de uma carteirinha, mas, gente, inúmeras possibilidades da automação que a gente pode chegar aqui. Tá? Eu preciso fazer um cadastro. No cadastro a gente pede nome, a gente pede nome do pai, nome da mãe, a gente pede o CPF. Cara, ao invés de pedir tudo isso, pede uma foto da CNH. Pedir uma foto da CNH, o fluxo vai lá, vai resolver tudo e vai mandar os dados para frente. Aí a gente pode ver o quanto a inteligência artificial está aí para nos ajudar.
e de uma maneira produtificada. Tá? Aquela introdução que eu coloquei é para mostrar como a técnica foi evoluindo, né? E de quanto a gente pode confiar, porque é algo muito bem pensado. Mas hoje a função da Fortix é entregar isso no formato produto. Você não precisa nem saber que isso é inteligência artificial e muito menos o seu cliente. O cliente ele quer a conveniência e não quer saber que técnica, que parte técnica que resolveu aquele problema. Certo, Gerlane? Perfeito. E é isso aí, gente. Agora, né? Vamos de olho agora como é que funciona isso na plataforma. Edson, muito top aí. Obrigado aí pela explanação e por essa explicação maravilhosa aí, né? E hoje a gente vive, né, num mundo mais de implantar e não de criar. Óbvio que tem a criação, sem sombra de dúvida, mas agora a gente tem que focar agora na criação. Então a gente vai explicar um pouquinho agora. Eu, no caso, vou passar a explicar a vocês um pouquinho essa parte, como é que a gente pode fazer isso no produto, tá bom? No SZ Chat. E a gente vai conseguir aqui demonstrar cada um desses recursos, tá bom? Que o Edson acabou de explicar. Falou um pouquinho sobre STT, sobre análise de sentimento, sobre o NLP. Então, são recursos muito interessantes e que vocês vão ver aqui na prática numa coisa de outro mundo, não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Então, deixa eu passar um pouquinho aqui. A primeira coisa que a gente chegou a falar foi sobre falou da história e falamos uma coisa bem interessante que seria o NLP. E hoje muitas empresas, a gente citou a parte da democratização por parte da inteligência artificial por algumas empresas, e hoje o NLP, né, o processamento de linguagem natural, ele está bem difundido. Inclusive hoje você tem o NLP no Google, na IBM, na Microsoft, na Amazon, entre outras empresas. Hoje a Fortix ela optou por utilizar o NLP com base no Google, que hoje o motor de inteligência artificial do Google é o Dialogflow, essa plataforma que eu vou apresentar um pouquinho aqui para vocês. Vocês vão conhecê-la daqui a pouco, ok? Gerlane, quer dizer que vocês só irão utilizar o Google para a utilização de inteligência artificial? Não, nós temos aí em mente, o Edson está até aqui que não me deixa mentir, a gente tem planos aí também de colocar outras ferramentas que vai permitir vocês utilizarem não somente o NLP do Google, mas também de outras empresas, tá bom? Atualmente, utilizamos o NLP do Google, voltado aí na ferramenta Dialogflow, que hoje é o motor de inteligência artificial do Google, onde você vai fazer toda a parte de configuração do entendimento das intenções das entidades para o sistema ele começar realmente a entender e falar corretamente com o seu cliente, tá bom? Através de um chatbot. Aqui é uma rápida explicação, inclusive teve um exemplo muito similar que o Edson falou. Resumindo, o que vai ocorrer? Aqui está em inglês, mas resumindo seria, o cliente ele vai interagir, ele vai começar aí a interação com o chatbot, seja por qualquer um dos canais hoje difundidos pela plataforma de SZ Chat. Então, acredito eu que vocês já conheçam que hoje nossa plataforma ela possui aí diferentes canais, como WhatsApp, Facebook, Messaging, Direct do Instagram, Telegram, Microsoft Teams, entre outros canais. Então, todos esses canais eu posso sim estar inserindo aí inteligência artificial. Aqui o canal não importa, eu posso estar acoplando o recurso que a ferramenta permite a qualquer um desses canais. Então, aqui no exemplo, eu vou interagir, vou falar com o bot por uma frase, uma linguagem natural. Como até tinha um exemplo anterior, que o cliente ele estava que o cachorro comeu o boleto. Então, eu preciso detectar, ter uma intenção para esse sentido e traduzir isso para um entendimento, para uma opção do meu produto, seja encaminhar para uma pessoa, seja poder dar uma resposta automática, seja fazer uma integração com um sistema terceiro, tá bom? Então, tudo isso é possível através aí da integração entre o SZ e o Dialogflow, utilizando o NLP. E aqui vem algumas perguntas que surgem no decorrer de alguns clientes que já chegaram a perguntar: como é que eu crio o meu primeiro agente virtual?
é muito complicado isso, muita gente pensa que vai precisar contratar um time, contratar uma pessoa somente para fazer isso. Às vezes, não, isso é coisa de desenvolvedor, é coisa de programador. Só um programador consegue implementar isso. E outra coisa é o tempo, que hoje muitas pessoas citam. Vou precisar dedicar muito tempo para fazer isso, então eu vou explicar um pouquinho cada uma dessas coisas. Vocês vão entender como é que funciona e vão perceber que não é outra coisa de outro mundo. Sim, você precisa escrever bem como vai ter essa comunicação, senão se você não tem uma boa comunicação com o cliente, a comunicação ela é essencial, você vai tornar o seu bot aí aquele que a gente cita muito em alguns eventos que a gente já participou, o chatbot. A gente não quer que esse bot seja algo que não favoreça a sua empresa, mas sim que ele seja aí um agregador de valor e que vai ser um facilitador dentro da empresa, tá bom? Então, antes de qualquer coisa, vocês precisam ter em mente, é necessário aí uma conta no Google. Vocês precisam sim criar uma conta no Google para poder utilizar os recursos que eu vou citar agora. Primeiro recurso seria o NLP. Você precisa acessar esse site, eu vou colocar aqui no navegador também, que é o dialogflow.cloud.google.com. Nele você vai precisar logar com a sua conta do Google e lá onde você vai criar o seu primeiro agente virtual para linkar, né, para integrar esse agente virtual ao SZChat, tá bom? Inclusive eu coloquei aqui um vídeo, tá bom? Esse material, antes que alguém pergunte, esse material vai ficar disponível, tá bom? Todos vocês terão acesso a esse material, a essa apresentação. E esse link aqui, vocês vão ter uma breve explicação de como criar o seu primeiro agente virtual e como linkar ele, como integrá-lo ao SZChat, tá bom? Em seguida, eu vou mostrar que existe um portal na Fortix onde você consegue ter uma boa base de conhecimento também. Okay? E vamos lá, vamos mostrar aqui na prática um pouquinho como é que isso aqui funciona. Deixa eu compartilhar agora a minha tela. Temos aqui o SZChat, ok? E eu vou abrir aqui também o Dialogflow. Então, um momento. Ok, perfeito. Então, eu estou aqui na tela do Dialogflow, onde você faz essa configuração. No meu caso aqui, eu já estou logado, tá bom? Já estou logado na minha conta do Google. A primeira coisa que você vai fazer é criar seu agente virtual. Aqui eu não vou entrar em detalhes, tá bom? Não é o intuito nesse exato momento entrar em detalhes na configuração, mas sim mostrar que você precisa acessar o Dialogflow e construir o seu primeiro agente virtual através dessa ferramenta. Aqui você vai poder criar o seu primeiro agente virtual e fazer determinadas configurações. Então, você vai configurar as intenções. Vocês recordam que no início o Edson ele falou que pedir uma pizza, eu quero uma pizza, eu gostaria de pedir uma pizza, eu quero uma pizza do sabor X. Vocês lembram daquele exemplo que o Edson passou? Tudo aquilo é um exemplo voltado aqui, no caso, para a área de fast food, porém, pense no negócio de vocês. Aqui vocês precisariam criar as entidades, no caso, perdão, as intenções vocês precisariam criar, voltada ao segmento de negócio de vocês, com base nas perguntas, nas possíveis interações que o cliente ele irá fazer com a sua empresa. Então, se a gente pegasse uma empresa voltada aí para direito. Então, o cliente ele tem um processo que está em aberto, ele poderia já entrar em contato com um chatbot. Eu gostaria de saber como é que está o meu processo de número X. Ele poderia fazer essa pergunta normalmente. Então, eu teria que ter uma intenção, entendendo esse sentido dessa frase e transformando isso em uma resposta que seja favorável para o cliente. Opa, o número do seu processo é esse, como é que o seu processo se encontra dessa forma, e ele conseguiria auxiliar da melhor maneira possível o chatbot com base nas intenções que vocês iriam criar. Eu vou fazer uma breve demonstração como é que isso aqui funciona, tá bom? Eu vou pegar aqui o meu WhatsApp nesse exato momento.
Um segundo. Estou aqui com o WhatsApp na tela, aberto, tá bom? E eu vou encaminhar aqui uma determinada mensagem. Vamos pensar aqui da seguinte forma. Eu gostaria de saber um exemplo. Eu quero saber qual é a cotação do dólar atual, ou qual é a cotação do euro atual. Então, eu poderia simplesmente entrar em contato com um bot, e esse bot ele seria relacionado aí a cotação, no caso ao câmbio. Então eu poderia fazer a seguinte pergunta. Boa tarde. Qual a cotação do dólar hoje? Poderia iniciar basicamente com essa seguinte frase, não poderia? O meu sistema, se ele fosse voltado aí para um sistema de atendimento no segmento de câmbio, eu precisaria detectar isso e dar uma resposta aceitável para o meu cliente. Aqui vocês conseguem observar que um momento irei consultar. Fiz toda essa programação, houve aí uma detecção de intenção e automaticamente ele trouxe um resultado, trouxe a cotação do dia de hoje, no caso a cotação de 15,51, que foi a cotação mais recente. Ele automaticamente, através de uma pergunta que eu fiz, ele não me deu menus, não me deu, não fez nenhuma pergunta, simplesmente ele já entendeu que eu queria a cotação e a cotação era do dólar, não era de uma outra moeda, e ele já passou aqui a resposta de forma automática. Isso aqui é o NLP agindo realmente na prática. Então eu criei uma intenção onde ele entenderia frases que contiverem esse sentido, seria cotação, e no caso a moeda que eu desejo, e me traria uma resposta. Que foi um exemplo que eu trouxe para vocês entenderem um pouquinho aqui do NLP e como é que ele funciona. Um dos primeiros mecanismos que nós temos na plataforma de inteligência artificial, ok? Vou passar aqui mais um pouquinho para explicar um outro mecanismo. Daqui a pouco vocês vão ver que a gente vai estar incorporando tudo isso dentro da plataforma e tudo ao mesmo tempo, tá bom? Então, falando aqui um pouquinho agora do STT, que seria o Speech to Text, onde eu consigo fazer a transcrição de áudio em texto. Então, eu poderia, sim, dentro do SZ Chat, utilizar desse recurso. É um recurso que também é um recurso do Google, está disponível no Google. Você precisa sim ter a sua conta no Google configurado e precisa habilitar essa API. Todos esses detalhes, gente, eu vou passar para vocês com mais informações como vocês conseguem habilitar isso, tá bom? No final eu vou estar passando aqui alguns links para vocês identificarem um passo a passo de como faz toda essa configuração, até para a explicação ela não se tornar muito extensa, ok? Aqui no STT eu consigo aí fazer o speech to text, fazer a transcrição de áudio para texto, no bom português, né, da fala para texto, e eu consigo através da nossa ferramenta. E vamos mostrar isso na prática, como é que funciona. Deixa eu logar aqui novamente. Estou com a minha tela de agente aqui aberta, vou recarregar, estava aqui há um tempo já sem utilizar. E agora eu vou fazer uma rápida demonstração. Eu vou entrar novamente no meu WhatsApp. Vou pedir um atendimento para a equipe do comercial. Eu estou logado na equipe do comercial. Vou escrever: gostaria de falar com alguém do comercial. Aqui vocês vão lembrar que vai agir o recurso do NLP. Então, automaticamente eu programei para toda e qualquer intenção que seja voltada para isso, ele caia na equipe do comercial. Vocês conseguem observar que já está aqui na minha espera. Eu vou clicar para iniciar esse atendimento e agora eu vou encaminhar agora um áudio.
Teste de áudio para apresentação do dia 14 de outubro de 2020. Então, vou encaminhar aqui um áudio. Automaticamente aqui já foi enviado, já saiu do meu celular, chegou também na tela do agente e vocês conseguem detectar que o áudio ele chegou, só que ele chegou com um texto embaixo, que seria o STT, onde eu consigo ver toda a conversa que o meu cliente ele falou através de um áudio. Agora pensem comigo. Imagina aquelas conversas que ocorrem muitas vezes somente entre áudio. Até brinco que às vezes o cliente ele manda até oi por áudio. Então você consegue assimilar agora essa conversa, não precisando mais estar clicando e ouvindo todos os áudios, até mesmo para quem está administrando. Na parte administrativa da ferramenta, eu teria que estar ouvindo todos os áudios para identificar toda a conversa, o que foi que ela ocorreu. Aqui não, eu tenho já a transcrição do áudio em texto e eu consigo aí visualizar já do que se trata aquela conversa. Ó, teste de áudio para apresentação do dia 14 de outubro de 2020. E isso é válido não somente para o nosso idioma português, tá bom? Ele serve também para outros idiomas. Então aqui mais um recurso. Aqui eu vou fazer um acúmulo de recursos, tá bom? Eu mostrei o NLP, estou mostrando aqui um pouquinho do STT e agora vamos passar para um outro recurso que seria a análise de sentimento. Como bem o Edson ele citou, existe mais um recurso que utiliza aí de inteligência artificial. Todos os recursos vocês conseguem observar que também eu estou colocando aqui a documentação do Google, tá bom? Toda a documentação vai ficar aqui abaixo para vocês poderem, até mesmo quiserem se aprofundar um pouquinho mais sobre o recurso, vocês conseguem visualizar aqui na documentação. Então, para que isso vai servir? Como é que eu posso utilizar essa análise de sentimento na prática dentro do SZ Chat? Isso funciona mesmo? Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês se funciona ou não. A análise de sentimento, você consegue aí na interação com o cliente, com a plataforma, você consegue detectar, como foi citado, se aquela conversa ela é de caráter positiva, neutra ou negativa. Então, eu consigo detectar através de um recurso de inteligência artificial, inclusive ele utiliza um algoritmo que, se eu não me falha a memória, é Analytic Sentiments, algo desse tipo, ele utiliza esse algoritmo. A gente viu uma listinha de algoritmos que o Edson mostrou na tela, tem centenas, até milhares de algoritmos hoje mas a gente não precisa entender isso, como é que funciona, e sim aplicar isso ao nosso favor, tá bom? Então, na análise de sentimento, eu consigo detectar se aquela frase ela é de caráter positivo, negativo ou neutro, e isso vai me gerar, além de visualizar, tornar isso visual para o atendente e para o administrador da ferramenta, isso vai me gerar relatórios, onde eu vou conseguir identificar as frases que foram negativas, tomar ações em cima dessas frases que foram negativas, tudo isso dentro da plataforma do SZ Chat. Então, vamos aqui na prática como é que isso funciona. Fazer mais uma demonstração. Vou escrever aqui, ó, gostei muito dessa plataforma. Vou encaminhar. Vocês conseguem visualizar que a mensagem que eu encaminhei através do meu canal de WhatsApp chegou aqui na plataforma e ela chegou como verde, né? A palavra toda grifada como verde. Isso significa que o análise de sentimento caracterizou isso como uma frase positiva. Então me trouxe aqui uma frase de caráter positivo. Todas as frases de caráter neutras vão estar na cor preta e qualquer frase de caráter negativo vai estar na cor vermelha. Então, eu vou colocar aqui mais uma frase. Mas não gostei de você. Aqui é uma pessoa, né, meio bipolar. Acabou de falar positivo e agora já está falando negativo.
aqui eu já consigo visualizar que ele foi falado aí de caráter negativo, perdão. Então eu consigo visualizar que a frase aqui ela já está em vermelho, consigo identificar, e isso tudo vai me gerar relatório, como eu citei, na tela administrativa. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês onde conseguem visualizar isso e onde consegue também ativar todos esses recursos dentro da plataforma, ok? E para a gente explicar mais um recurso que temos aqui de inteligência artificial, a gente vai falar da tradução automática. Então, hoje é permitido aí dentro da ferramenta quebrar barreiras com esse recurso, onde a gente consegue fazer a tradução automática para mais de 100 idiomas. Então, muitas vezes até brinco com algumas pessoas que a gente poderia colocar a Fortix poderia colocar uma operação lá em Taiwan e poderia estar falando com as pessoas aqui em português normalmente e não seria perceptível isso, né? Então, hoje a gente consegue aí estar em qualquer canto do mundo, falando com qualquer pessoa e tendo aí a possibilidade até mesmo de não falar o idioma daquela pessoa, daquele cliente, tá bom? Então, com a tradução automática, a gente conseguiu, dentro da ferramenta, dentro do SZ Chat, esse recurso. Vou mostrar agora na prática como isso a gente consegue utilizar. Então, o meu usuário, nesse exato momento, é um usuário que vamos pensar que ele é um usuário que fala inglês, tá bom? E ele está se comunicando aí com o cliente. Eu vou escrever um texto aqui básico para a gente poder aqui testar o recurso. Primeiramente, eu preciso habilitar. Bem aqui no canto superior direito eu tenho a opção tradução automática. Lembrando que esse recurso tem que estar configurado já na plataforma para o agente ele poder habilitar. Eu vou habilitar aqui o recurso, já está funcionando e vamos testar agora na prática se isso realmente está funcionando mesmo. Então, vou escrever aqui um pequeno texto. Mensagem foi enviada. Vocês conseguem visualizar que automaticamente já chegou aqui, ó. O cliente ele escreveu em inglês, o cliente pensem comigo que o cliente seria um cliente que ele fala inglês, e para mim chegou em português. Olá, Google, o que está fazendo? Então, vou escrever em português. Aqui ele deu um pequeno erro. Ele não interpretou aqui aquele caractere que seria aspas, mas ele conseguiu aqui dizer que eu estava bem, eu escrevi em português e ele transformou aí para a linguagem em inglês. O cliente ele pode continuar falando e da mesma forma vai conseguir fazer novas traduções. Eu gostaria de saber mais sobre o SZ Chat, ele escreveu em inglês e eu vou responder também agora, mas só que em português. Escrevo aqui em português. Vai chegar para o cliente em inglês. Sem querer eu colei 2 vezes, mas ele chegou aqui, ó, great. Ele explicou realmente a necessidade e o cliente ele vai finalizar aqui falando em inglês. Opa, não é aqui. Seria nessa parte. Um pequeno travamento acontece. Sim, chegou aqui normalmente. Então, esse processo da tradução automática, ele ajuda bastante quando eu desejo aí fazer a comunicação com pessoas que falam o outro idioma. Então, vocês conseguem observar que nós utilizamos aqui vários recursos de inteligência artificial e todos unidos. Nós utilizamos o NLP,
onde o cliente ele conseguiu aí falar algo, eu detectar a intenção e eu direcionar ele para algo que ele deseja, onde poderia ser uma resposta automática, poderia ser uma resposta através de uma integração com um sistema terceiro, poderia ser um encaminhamento para uma equipe, como eu citei aqui, eu coloquei para uma equipe no caso do comercial, o cliente ele encaminhou áudio, esses áudios foram transcritos em textos, onde essa transcrição ela também está aí funcionando, a análise de sentimento, também estaria funcionando o NLP, e houve também a tradução automática, onde um cliente, a partir do momento que ele fala uma língua que eu não falo, eu posso estar fazendo aí a tradução de forma automática de todos esses recursos, tá bom? Então, vou voltar aqui mais um pouquinho nos slides. Todos esses recursos que eu acabei de citar, gente, eles ficam no GCP. Para quem não conhece, o GCP seria o Google Cloud Platform. Então, assim que você cria sua conta no Google, você tem acesso ao Google Cloud Platform e vocês podem habilitar todos esses recursos de forma bem simples, ok? Então, todos esses recursos estão disponíveis no Google Cloud Platform e vocês conseguem habilitar de forma bem prática. Gerlane, esses recursos, eles existem custo? Sim, eles existem um custo, tá bom? Algumas pessoas já me questionaram isso, me perguntaram se tem algum valor para habilitar e eu já vou citando. Esse custo é muito barato e muitas das vezes chega a ser gratuito. Como assim, Gelane? De graça? Sim, de graça. Principalmente, falei do primeiro recurso, NLP, Dialogflow. O Dialogflow, até hoje, nunca precisei utilizar recursos que foram pagos do Dialogflow, porque os recursos pagos eles são muito além do que a minha necessidade exige. Então, os recursos básicos que já atendem o que eu preciso, eu não pago nada por ele. O STT, eu consigo também utilizar ele de forma gratuita? Consegue. Hoje, até X tempo de gravação de áudio, ele é gratuito. Após isso, você paga X milésimos de dólar que vem cobrando aqui no GCP. Tudo isso vocês vão visualizar quando habilitarem, vai ter todos os pricing, os preços bem definidos, mas eu já digo que são valores muito, mas muito pequeno mesmo. Fica, como eu falei, eles chegam a ser aí até mesmo de graça, ok? Para todos os outros recursos. Aqui é um pouquinho da cara do GCP, quando vocês acessam. Esse é o dashboard que vocês vão ter acesso, onde vocês vão acompanhar as APIs que estão habilitadas, as cobranças que vocês irão ter, caso habilite, e tenham aí cobrança em cima desses valores, vão conseguir monitorar, ver os projetos que estão habilitados, como projetos no Dialogflow, e tudo isso, aí nós temos uma base de conhecimento. Eu estou deixando aqui o link no slide aqui embaixo. Nós temos uma base de conhecimento que explica, nós temos fax, vídeos, tutoriais, explicando como você utiliza e como você cria cada um desses recursos. Gelane, eu queria habilitar apenas o STT. Você vai na parte ali como podemos lhe ajudar, escreve STT e você vai encontrar um material explicando de como você ativa esse recurso e como você habilita ele na plataforma. Então, tudo isso é possível na ferramenta, ok? Vou voltar aqui um pouquinho na tela administrativa e mostrar como vocês habilitam esses recursos. O primeiro que eu citei foi o NLP. Então, o NLP ele é habilitado hoje no fluxo. Então, quando eu quero hoje montar um fluxo com NLP, vou até abrir esse aqui que não está em uso, eu preciso utilizar no meu fluxo um recurso conhecido como NLP. Eu habilito esse recurso, está bem aqui, ó, NLP, e nele eu digo qual é o motor de inteligência artificial, que hoje é o Dialogflow, e eu seleciono um arquivo que foi gerado lá no GCP, tá bom? Como eu citei na nossa base de conhecimento e naquele vídeo que tem nos primeiros slides que eu cito, tem explicando como você gera um arquivo e como você integra esse arquivo à nossa ferramenta, o SZ Chat, tá bom? Gelane, eu gostaria de utilizar o STT. Como é que eu faço para habilitar o STT? Bem simples, tudo vai ser através de um arquivo, uma chave gerada no GCP, e você integra aqui na plataforma. Então, eu vou editar aqui
um canal. Não seria o canal, seria no fluxo. Eu vou editar aqui novamente um fluxo. Eu tenho aqui a opção de transcrição de áudio, que é o STT, e análise de sentimento. A partir do momento que você habilita, ele vai pedir para você selecionar o arquivo que foi gerado no Google, você insere dentro da plataforma e já estaria funcionando a transcrição de áudio, speech to test e análise de sentimento. Após a inserção disso, já estaria funcionando. E por último seria a tradução automática. Você vai em configurações, aplicação, e bem na parte aqui de módulos, tem a opção de tradução automática. Da mesma forma, eu ligo o recurso e importo o arquivo. Gente, eu estou falando até um pouquinho rápido aqui, porque tudo isso a gente está deixando um material para vocês na nossa base de conhecimento, e eu gostaria também que vocês deixassem os comentários de vocês, se vocês querem que a gente faça novos vídeos, tá bom? Novos webinars explicando mais recursos, de forma mais detalhada, criar um fluxo com vocês aqui na prática. Esse é o primeiro webinar de muitos que vão surgir para clientes. Então, deixem seus comentários, opinem no que vocês gostariam de opinar para novos vídeos, para novos webinars, que a gente vai fazer isso com muita satisfação, tá bom? Então, voltar por último aqui no slide e mostrar um pouquinho onde está a Fortix. Hoje a Fortix se encontra, na verdade, hoje a Fortix se encontra em muitos locais, até porque todos os funcionários estão trabalhando de casa. Então, hoje estamos aí, como o Hugo falou, a gente está mais de 200 dias em home office. Então, estamos todos trabalhando de casa. Próximo ano, já temos perspectivas aí para a Fortix na estrada. Mas nossas unidades são em São Paulo, Fortaleza, Curitiba, Pato Branco e uma em Orlando, tá bom? Então temos mais uma unidade em Orlando. E para a gente finalizar, muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado um pouquinho, tenham aprendido um pouquinho dos recursos, tenham conhecido os recursos que existem dentro da nossa plataforma. E aqui ficam as nossas redes sociais. Nós temos aqui também o link para o certificado. Quem puder escanear esse QR Code através do smartphone vai conseguir já preencher alguns dados e retirar o seu certificado. Temos aí também uma hashtag Webinar1410. Quem entrar no nosso canal de 0800, no nosso WhatsApp, nesse exato momento digitar hashtag Webinar1410, também vai ter acesso tanto ao certificado, vai ter acesso a essa apresentação, ela está sendo disponibilizada, tá bom? Então, vocês podem digitar hashtag Webinar1410 em nosso canal de WhatsApp, vocês vão conseguir baixar. Hugo, já está quase já pronto para falar, né? Então, a palavra é com você. Você começou a chamar aqui, eu já estava aqui me preparando. Parabéns, meus caros, parabéns. Sem brincadeira, sem brincadeira. Olha só, estava tão boa a apresentação, estava eu e o Negrão aqui, ó, comendo pipoca e assistindo a apresentação. O Negrão tá aqui do lado, aqui, ó. Tô comendo pipoca e assistindo vocês, gente, tão fluido que estava, parabéns. E assim, alguns comentários aqui, Jolene, na hora que você chamou, já está ali, quer ver, ó, você falou outras apresentações e tudo mais, ó, aí já veio o Francisco Yuri, ótimo, a Sabrina Mello falou, por favor, seria muito bom, o Bruno, quanto mais webinar a respeito da plataforma, melhor, a Elisiane, por favor, ainda é tudo muito novo. Então, olha, eu acho que assim, gente, temos aqui mais de 100 pessoas, mais de 100 clientes envolvidos nessa apresentação de hoje, né? E a gente percebe que o quanto essa primeira chamada nossa aqui já trouxe uma galera de cliente ávido por conhecimento. Então, coisas que são importantes. Até tem um comentário aqui que eu achei muito legal, do Augusto, que ele fala assim, um vídeo dedicado à montagem de NLP de cabo a rabo em detalhes, poderia ser inclusive da Alice Soares. Ela Alice, manda bem. Nossa professora aí, né? Alice é sempre muito, muito bem querida pelos clientes, por tudo que ela gera de conhecimento. Então, olha só, o que a gente pode fazer? Então, acho que realmente, para você que é nosso cliente está assistindo aqui agora, tá?
ó, pessoal, parabéns, amei e tal, estou gostando muito, aprendendo muitas coisas, gostaria que tivesse um próximo vídeo, a Diná falou isso aqui. Então veja, olha só, gente, primeiro, esse vídeo aqui vai ficar à disposição para vocês, a gente vai processar esse vídeo e vai mandar para vocês daqui a pouco, não é o link, algumas pessoas estão acompanhando pelo YouTube, tá? Não é esse link do YouTube, a gente vai fazer um completinho legal para vocês muito em breve. Gerlânio, volta na tela, por favor, o link do vídeo que já está pronto, porque o que acontece? O Augusto e o Murilo falaram assim, poxa, eu já preciso aqui consumir algumas informações para já gerar integrações com ferramentas que eu tenho. Então, olha só, gente, nesse link que o Gerlânio está mostrando ali agora, estão os primeiros materiais. E, legal? Então, assim, vai lá, consome esse material, tá muito bacana, vídeo bacana, apresentação bacana, legal, criar seu primeiro agente virtual, tá tudo ali. Me enrosquei, nosso time de suporte está à sua disposição, ok? Nosso time de suporte está à disposição, houveram treinamentos para o time de suporte, então assim é legal vocês ensaiarem as primeiras tentativas, até para chegar no suporte com um nível de dúvida legal. De negócio, dúvida de negócio. Poxa, será que essa frase é melhor que essa e tal? Porque o suporte ele vai conseguir, do ponto de vista técnico, te ajudar. Mas pensar o teu negócio, como aplicar a inteligência artificial no teu negócio, é você que vai conseguir pensar. Legal? Então vale a pena realmente dar uma cavucada, dar uma ensaiada, dar uma treinada, já chegar ali com o couro já mais grosso, para quando chegar no suporte, o suporte com certeza vai conseguir te ajudar nesse processo de forma bem tranquila. Tá? Olha só, o Bruno Coelho falando, boa tarde, usamos o SD Chat, ótima ferramenta e nos ajuda muito na área de vendas. Olha só, a gente fala tanto aí da área de atendimento no SD Chat, vendas, como o Bruno acabou de colocar aqui, é uma questão muito bacana. Então, olha só, tem algumas perguntas que enquanto a gente vai fazendo aqui, eu vou colocar a minha apresentação aqui de novo para fazer duas coisas aqui, tá? Eu vou assumir aqui a apresentação, pode ser, Gerlânio? Manda bala. Beleza, olha só, primeiro uma coisa que eu preciso fazer. Para a galera que está aqui no chat, quem aqui está assistindo é do mercado de provedores de internet, o mercado de telecoms. Fala aí, eu. Quem é do mercado de telecoms? Olha lá. Nossa, um monte. Sabia! Esse é um grande mercado que a gente sempre está lembrando desse mercado, porque deixa eu pegar minha apresentação aqui direitinho. Então, eu gostaria de começar aqui essa parte final agradecendo aos provedores de internet. Você já está aparecendo aí. Agradecimento aos provedores regionais de internet. Eu não sei se vocês já ouviram a gente falar nos webinars gerais, né? Mas nos webinars gerais a gente sempre diz assim, colocar a internet nos grandes centros é legal? É super legal, mas vocês que conectam os lugares mais distantes do Brasil e os lugares onde mais necessitados, porque onde as grandes operadoras entregam, lógico que o nosso abraço quentinho também para as grandes operadoras, entendeu? Mas assim, é importante a gente pensar que vocês, provedores regionais de internet e empresas de telecom, conectam aqueles que estão muitas vezes desatendidos. Nosso muito obrigado a vocês, que vocês realmente fazem a força da conexão do nosso país. Então, esse agradecimento, a gente tem um monte de clientes nesse mercado, a gente sempre lembra. Lógico, todos os nossos clientes, nosso grande carinho, mas esse é um mercado para a gente que a gente gosta sempre de lembrar. Quer ganhar, quer concorrer ao EcoDot? Quer concorrer aos livros? Está aqui ó, o link, fortix.me sorteio cliente, certo? fortix.me/sorteio cliente, vai lá, participa desse quiz, certo? E aí quem for já entrando ali, ó, já vai dizendo ali se o quiz está tudo certinho. Eu vou dar alguns minutos com essa questão aí na tela para vocês participarem, ok? E aí enquanto a gente faz algumas perguntas e rola algumas questões aqui. Ok, deixa eu pegar aqui um documento. Cadê? Uai, senhor, estava aqui. Achei você. Olha só, primeiro, eu vou começar primeiro aqui com uma pergunta olha só, eu acho que é o Jonas, né? O Jonas está perguntando assim, o que me chamou mais atenção foi a tradução e os áudios com legendas. Mano, vai ser bem melhor nossa comunicação com o cliente. Às vezes o fluxo está alto e não temos como ouvir os áudios.
né? Então, assim, a transcrição de áudios. Então, assim, ó, Jonas, já vai lá, interage com as FAQs que estão disponíveis, interage com o suporte. Os clientes que estão aqui, uma coisa importante para os clientes que estão aqui, chutem minha canela se eu estiver falando besteira. Se você estiver operando com SZ3, com SZ-Chat 3, entre em contato com o suporte e agende sua migração para a versão... Opa! O link não está abrindo, o Fortix Me certificado 1410. O certificado 1410, Fortix Me certifica. Opa! Encaminhe aqui no chat. Opa, beleza. Então é Fortix Me certifique 1410, certo? Não é certificado, o link correto é... Eu vou colocar aqui... Daqui a pouco eu vou colocar no ar também, tá? Então, assim, para você que não migrou a sua versão do SZ3, migre, fale com o nosso suporte, migre a versão para SZ4. E aí, essas funcionalidades que nós estamos falando aqui, me corrija, Gerlane e Edson, estão disponíveis, na sua grande parte, no SZ4, certo? Sim. É isso aí. Então, assim, migre, o nosso time está à disposição, temos vagas lá para fazer a migração, então vai lá, agenda com o time e faça a sua migração. Então, enquanto a galera aqui, deixa eu ver... Do sorteio é esse mesmo? Bruno, sim, nós testamos antes e, em princípio, esse é o link do sorteio sem problemas, tá? Eu vou até fazer, enquanto eu vou colocar outra pergunta aqui para o Edson e para o Gerlânio responderem. A Carol Salvador perguntou assim, a IA pode responder ao cliente por áudio também? Ela pode, gente? Pode sim, é uma feature que a gente está trabalhando, a gente não tem ela ainda, né? Estamos preparando ela, mas pode sim. Beleza. E aí a gente tem o STT de um lado e o TTS do outro, seria mais ou menos isso, certo? Exatamente. Beleza. Validei aqui o link também, tá bom, Hugo? Funcionando direitinho esse sorteio. Sorteio cliente, beleza? Ah, beleza, rodando lá também. Uma outra pergunta aqui que eu achei bem legal. Gente, eu estou de olho aqui no chat para vocês fazerem as perguntas, tá? Muitas perguntas foram assim, a FAQ está disponível, mas eu olhei lá, não tem FAQ de NLP. Gerlânio, esse material que você colocou aí agora, ele já está disponível lá no nosso portal de suporte? Não, esse vídeo, ele está apenas no YouTube nesse exato momento, ele não está no portal do suporte, por isso que eu deixei aqui na apresentação, que era justamente já para vocês terem uma primeira experiência, onde vocês têm a oportunidade de criar o seu primeiro agente virtual e como você linkar esse agente virtual à plataforma de SZ Chat. Teve uma pessoa que falou, eu não lembro agora quem foi, mas falou que ele tem um vídeo da Alice Soares, né? Não lembro agora quem foi a pessoa que falou. Teremos em breve um vídeo com bem mais detalhes, tá bom? Com uma explicação bem mais extensa, não vai ser um vídeo curto, tá bom, gente? Vai ser um vídeo realmente um pouco mais longo, que a Alice, inclusive, está preparando esse vídeo, tá bom? Beleza, é fantástico. E a Alice realmente é uma grande conteudista nossa. Uma coisa que eu achei interessante, as pessoas falam assim, precisamos ter mais eventos como esse e tudo mais. Eu acho que tem uma questão que é importante, assim, você que é nosso cliente, você sabe que, até me corrigir, todo dia às 11 horas da manhã a gente tem treinamento de produto? Às vezes varia, às vezes é às 11, às vezes é às 15, não é isso? Isso, exatamente. Uma hora é pela manhã, outra hora é pela tarde. Eu não lembro para pegar a disponibilidade da turma. Então, para você que é nosso cliente, todos os dias, ou às 11 ou às 15, tem treinamento de produto, tá? Então, fiquem à vontade de também interagir com a tua consultora, responsável pela tua conta no comercial, ou com o nosso time com o nosso time no suporte, para ter acesso a essas informações, tá? Então, fique à vontade, a gente está ali à disposição mesmo para vocês. Legal? Tem uma pergunta aqui deixa eu achar, são tantas telas que eu já estou... Do Francisco Yuri, ele fala assim, esses dados de sentimento positivo, negativo, neutro, eu consigo ter eles somente via relatório, exportado um analítico, ou podemos ter acesso a alguma API ou banco de dados onde eu trafego essas informações? Hoje ele consegue ter acesso aos dados somente através de exportação. A gente está com material aí em breve para ser lançado, onde o cliente vai ter acesso aos seus dados através de API. Beleza. Então, assim, tá em progresso, vamos dizer assim. Tá. E o que a gente está trazendo é bem interessante. A gente vai trazer uma plataforma de BI muito interessante. Boa.
Olha só, 3G WiMAX, que está lá no YouTube. Seria muito interessante mais vídeos ensinando o funcionamento da plataforma para facilidades no atendimento virtual. Estou utilizando, mas meus clientes têm dificuldades ao dialogar com a IA. O Gerlânio fez até assim, ó. Ele fez assim, ó. Gerlânio, comenta aqui para o nosso amigo da 3G WiMAX aqui sobre curadoria. Exatamente. Vão existir outros webinars como esse, tá bom? A gente não tentou entrar em muitos detalhes aqui, senão eu acho que ficaria aqui à tarde e à noite, né? Falando Exato. sobre esse assunto. Então a gente tinha que falar em um espaço de tempo curto e mostrar um pouquinho das ferramentas. Mas em outros momentos a gente vai poder falar sobre alguns processos que existem dentro da IA, que um deles seria como criar as intenções, as entidades na prática, e existe uma função, um termo que é muito usado hoje no mercado, que é a curadoria. Voltando para o lado técnico, existe dentro do Dialogflow um processo que se chama training, que é lá onde você vai adequar, podemos dizer, entre aspas, assim, vai ensinar, porque o IA, muitas vezes, algumas pessoas têm em mente que ele vai fazer tudo por você, e não é assim, gente. É verdade, é verdade. Você vai ter que ensiná-lo e continuar ensinando ele no decorrer da vida útil dele. Assim, o IA sempre vai estar aprendendo. Tá bom? Óbvio que existe o autoaprendizado, existe técnicas de detecção, porém existe aí o training, que seria o processo de curadoria, onde você vai orientando o IA a como ele agir perante aquelas frases que ele não entenda, tá bom? Lembra do item lá, aprendizado supervisionado. Você tem que estar sempre alimentando ali, supervisionando. Exatamente. A gente brinca, né? A inteligência artificial não é uma varinha de condão que você chega assim e fala que se faça inteligência artificial aqui, né? Então, e até trazendo aqui a boa prática, até um modelo que o nosso CEO leva em frente, assim, tenta mesclar as duas coisas, né? Inteligência artificial com menu. Deixa o cliente falar qualquer coisa a primeira vez, mas se você não entende, entrega o menuzinho para ele, para o menu ele não vai sair do contexto, né? E vai crescendo isso aos poucos. Não tenta colocar um bot que resolva todas as questões de inteligência, de processamento de linguagem natural de uma vez só, que aí é quebrar a cara. Então, assim, deixa o seu bot tentar entender, não conseguiu, entrega um menuzinho para ele e vai vendo, vai curando essas interações que o cliente vai tendo e vai dando mais chance para que ele evite o menu. Mas no final das contas, o menu acaba resolvendo os casos onde o cliente não entrega para ele, não entendi. Esse não entendi é o fim, não deve se entregar isso para o cliente. Tem uma pergunta do Anderson Silva. Anderson, queria te pedir um favor. Coloca aqui no chat para a gente qual é o nome da sua empresa, porque eu percebi que a tua pergunta é bem elaborada. E para eu não te responder aqui levianamente se sim ou não, eu quero pegar essa tua pergunta e mandar para o Gerlânio por e-mail para ele te responder. Tá? Então, Anderson Silva, talvez seja o lutador de UFC, certo? Então, assim, se for lutador de UFC, não fala bravo com a gente não, tá bom? Olha só, beleza, Anderson, obrigado. Já sei qual é a tua empresa aqui. Então, vou pegar conheço o Anderson. Abraço, Anderson. Então, já está em casa. Então, eu vou mandar para vocês a pergunta do Anderson daqui a pouco. O Bruno Darlington, ele fala assim, precisamos informar a IA as necessidades do cliente. Perfeito, isso mesmo. É isso aí. Bruno. O Daniel Silva, ele fala assim, eu acho que é um outro assunto, o Daniel Silva puxou um assunto aqui, que é assim, e quanto a LGPD, tem alguma recomendação? Sabe, Daniel, talvez uma das palestras, uma das próximas palestras para clientes que nós vamos fazer é sobre o tema LGPD, tá? Nós estamos construindo essa questão, que afinal foi uma lei super confusa, que ela foi para frente, para trás, e vai e volta e tudo mais, até ser aprovada. Nós, enquanto Fortix, estamos preparados e em compliance com a LGPD, nos preparando cada vez mais, e é um assunto que a gente gostaria de desenvolver, certo? Eu acho que com relação à proteção de dados, você sempre tem que pensar enquanto todo esse tráfego de informação que você está gerando com o teu cliente está autorizado pelo cliente, consciência dele. Acho que é o primeiro grande ponto ali. E não se utilizar, e de toda a informação que você processa dentro da inteligência artificial, esse banco de dados que está à tua disposição, também o teu cliente ter ciência
de que você está processando essas informações, que você é possuidor dessas informações dele, caso ele precise saber dessas informações. Então, acho que são talvez duas grandes questões, mas, de novo, acho que precisamos de um tema específico sobre LGPD para tratar de toda essa questão. Então, se vocês gostariam, até pedir, se a turma gostaria de um tema sobre LGPD, digam sim aí que a gente programa nas próximas. Olha só, do meu lado aqui, alguém tem mais alguma questão, algum questionamento? Deixa eu ver se eu coloquei todas as perguntas que estão aqui. Eu vou encerrar o quiz em mais 2 minutinhos, para a gente não se estender muito, que já são quase 20 para 5 já. Deixa eu ver, o Murilo falou sobre integrar. Murilo Vieira também. Murilo, é importante também. Murilo, se você puder colocar aqui no chat qual é a tua empresa, porque aí a gente te acessa também para... Obrigado, porque sobre a questão da integração que você falou, que talvez direcionar isso para o nosso suporte. Olha, das perguntas que eu tinha aqui, mapeando, eu acho que foram todas, tá? Alguém tem algum outro questionamento? E a gente já vai para o sorteio, tá bom? Então eu vou tirar a tela aqui um pouquinho. 3, 2, 1, encerrado o nosso quiz. Encerrado o nosso quiz, certo? Eu gostaria talvez que Gerlânio e Edson fizessem algumas considerações enquanto eu preparo aqui o sorteio. Né? Aí talvez eu gostaria assim muito de colocar essa questão de acesso ao nosso suporte, de quanto eles estão preparados para ajudá-los, né? Porque realmente esse é um processo. Acho que talvez, Gerlânio, como é que você vê aí essa questão do nosso suporte ajudando o cliente à implantação da inteligência artificial? Resumindo um pouquinho, né, até eu tenho também um pouquinho a agradecer aqui a oportunidade, né, tá explicando um pouquinho sobre inteligência artificial junto com o Edson, e aí, explicar também um pouquinho o intuito, né, desses webinars para cliente, até porque algumas pessoas têm se perguntado, vai ter novos webinars, quais são os próximos assuntos, coisas desse tipo. Então, a ideia, ela surgiu com base na necessidade própria de vocês mesmo. Então, a gente viu que vocês gostariam dessa, inclusive foi um excelente webinar, a gente previu uma coisa, né, Hugo, e foi algo a mais do que o previsto. E muito bacana a interação de vocês. O nosso time de suporte hoje ele está preparado, tem treinamento voltado para o entendimento do NLP, do STT, da análise de sentimento. Novos recursos estão aí por surgir, a questão da análise de imagens, que logo mais nós teremos na ferramenta. Todos vocês vão ter a oportunidade de conhecer também esse recurso. E como foi citado pelo Hugo, uma coisa muito importante que precisa todos terem em mente. Nosso suporte ele não vai entender do negócio de vocês. Quem entende, basicamente, são vocês. Não tem como a gente estar entendendo a realidade exata de cada cliente. Nós entendemos a parte técnica. Então, a gente vai precisar que vocês já cheguem aqui com as dúvidas voltadas no cenário de vocês, mas para a plataforma. A gente vai tentar ajudar da melhor forma possível, vai entregar material, vai entregar vídeo, vai ter pessoas apoiando, orientando, até mesmo fazendo uma consultoria. Muitas vezes a gente vai fazer esse papel de fazer uma consultoria voltada até ao negócio do cliente. Mas, resumindo, seria isso. Eu acho que o intuito foi atendido, que a gente pretendia. Vimos aqui que vamos ter realmente muitos novos aí, explicações sobre outros vídeos, temos muito conteúdo ainda a passar, inclusive a lista é extensa, falta só calendário para toda essa lista. Exatamente. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Edson, você queria falar? Quero. Eu acho que se puder dar uma dica, gente, desenha, não tenta imaginar o que você quer atender. Desenha, não tente levar para o NLP, para o processamento de linguagem natural, o seu bot inteiro no primeiro momento. Pegue partes, tenho lá 4 itens no menu, seleciona um item do menu para ser bem alimentado com processamento de linguagem natural, vai aprendendo. Imaginar todas as maneiras que o cliente possa interagir com você é algo difícil, é complicado, então assim, não corra esse risco desnecessariamente. O menu ele funciona bem, vai com calma. E não deixe de acessar o material de suporte. A gente tem assim
desenvolvido muito material, a gente tem se focado muito em ter conteúdo para você andar sozinho ali. Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada sobre cada um daqueles itens, speech to text, sobre tradução, como colocar no ar, tem um videozinho para cada um. Se vocês acham que ali faltou alguma coisa, manda e-mail, porque a gente tem uma equipe voltada para a documentação agora. O nosso foco é documentar e expandir isso para uma maneira fácil, né? Não dependa só do suporte, dependa do suporte para problemas técnicos mesmo, mas vocês conseguem andar sozinho. Essa é a nossa ideia. Show de bola. Isso é muito parecido também com um outro assunto que a gente vai falar em breve, seria as integrações, né? Eu nem vou comentar muito sobre isso, mas muitos citam, né, que gostariam de integrações com sistemas. A gente vai mostrar um pouquinho como vocês podem fazer essas integrações. Eu não vou fazer spoiler agora, não vou falar sobre os próximos webinars, mas integração vocês precisam também ter em mente que precisam identificar o que precisa integrar. Muitas vezes a integração permite você ter milhares de coisas, mas você precisa daquelas milhares de coisas, você precisa às vezes de 2 itens da integração. Então é bom você ter em mente o que você quer na integração, quais são os recursos que você deseja na integração. Fica muito mais fácil e muito mais prático e muito mais rápido de implantar aquela integração. É isso aí. Eu vou aqui então exibir minha tela novamente para fazermos o nosso sorteio e encerrar nossa transmissão de hoje. Legal, vou colocar esta aqui. Me digam aí se vocês estão vendo a planilha. Opa, estou colocando a planilha errada. Apareceu aqui para mim. Peraí, deixa Sumiu. Tava vendo, não vi mais. Então eu coloquei uma outra planilha. Agora sim, vendo a planilha bonitinha, olha só. O que eu vou fazer aqui agora? Vou clicar 3 vezes aqui no botão. O primeiro colocado ali vai ser nosso ganhador do EcoDot com Alexa. Depois os outros 4 livros. Ed Lamaciel, que está nos assistindo, está de olho ali para entrar em contato com todos vocês. E é lógico, né, para vocês que têm a facilidade de fazer contato via SZ Chat com a gente, pode entrar em contato com a tua consultora, com o nosso suporte, e falar assim, ganhei! E aí já deixa lá teu nome, telefone, endereço completo, tudo direitinho para a gente mandar. Então, lá. 1, 2, 3. Os ganhadores são EcoDot, quem ganha? Beatriz, final de telefone, 8939. Os 4 de parabéns, Beatriz, parabéns. Aí terás um assistente com inteligência artificial em casa daqui pouco. Tem um Rogério aí que ganhou 2 livros, hein? Oi? Olha só, é isso que eu falei. Vamos fazer um negócio com o Rogério aqui então. Rogério, Rogério, final de telefone, 8238. Ganhaste um livro, legal, parabéns por isso. Marco, final de telefone 3810, ganhaste um livro também. Maria, final de telefone 3089, 3 ganhadores do livro do Arthur Igreja. O que eu vou fazer? Eu vou apertar mais uma vez aqui, não vou mandar 2 livros para o Rogério, né? Então, assim, o primeiro ganhador ali da linha ganha o 4º livro, então, beleza? Apertando mais uma vez e... lá, foi! Opa, achei que cliquei, não cliquei. Opa, agora sim. Elaine, final de telefone, 8553, mais uma ganhadora do livro Conveniência, é o nome do negócio de Arthur Igreja. Então, olha só, o que temos aqui nessa tela também? Hugo, não consegui pegar lá o link para o meu certificado, não tem importância, está nesse QR Code que tem na sua tela agora, só clicar aí vai aparecer o link para o certificado. Hugo, não estou conseguindo ler esse QR Code, não tem importância, está ali o link embaixo, ó. fortix.me/certifique1410. Hugo, quero só a apresentação que os caras mostraram aí. fortix.me/apresentacal1410. Hugo, eu quero pegar isso tudo direto no bot da Fortix. Vai lá e coloca no seu WhatsApp 0800 367 8427. Como você é nosso cliente, provavelmente você já tem esse número gravado no teu WhatsApp. Entra lá no nosso canal de WhatsApp 0800 e digita lá webinar, #webinar 1410. E aí você vai acessar. Então, 0800 367 8427, só entrar no nosso canal do WhatsApp por esse 0800 e digitar #webinar 1410 e você entra no atendimento específico desta palestra. Olha só, gente, acho que eu queria agradecer a presença de todos, realmente foi uma presença muito bacana. Sabe, nós tivemos aí
uma presença de clientes muito legal, acho que é importante. Usem os meios de comunicação com a Fortix para colocar suas demandas, para dizer como a gente pode ajudar mais a empresa de vocês, tá aí, porque como a gente falou lá no começo, é uma questão de um momento de aproximação e de engajamento muito importante para todos nós. Mas como eu não sou dono da palestra de hoje, quem são Edson Figueira e Gerlane Lopes, vou deixar a despedida para eles. Por favor, rapazes. Valeu, gente. Beleza? Podemos encerrar então? Eu quero que o Edson fale, ele tem que tirar do mute e falar. Obrigado por... Não, eu estava falando, deu uma pequena enroscada aqui. Voltou. Certo? E o Obrigado, gente. Gesias está perguntando assim, agora pré-requisito da Fortix é ter barba? Sim, Gesias! Então, Gesias, você está vendo aí? Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Boa tarde para vocês. Espero que esse conteúdo tenha sido ótimo. Estamos à disposição. Valeu, até mais. Valeu, Até mais.